Olá, programa Mais Vida, começando para você, mais uma semana juntinhos aqui pela TV Mais. Você que já está habituado, ligadinho no nosso programa, vamos juntinhos falar nesse programa um pouquinho, nesse programa de fé e vida, o programa Mais Vida, através da fé. Vamos falar um pouquinho sobre o perdão e a força do perdão. E o padre vai falar disso um pouquinho porque nós estamos aí vizinhos ao Natal, e para quem é católico sempre existe aí o hábito de se confessar antes do Natal. Nós vamos falar um pouquinho então do perdão, falar um pouquinho da importância deste sacramento, o sacramento da confissão. Então você fica aí ligadinho, daqui a pouquinho nós voltamos com o programa Mais Vida para você. Fique aí. Isso, de volta ao programa Mais Vida, então, falando um pouquinho sobre o perdão, sobre o sacramento da confissão para você que está em casa acompanhando o programa Mais Vida. Quando a gente fala do sacramento da confissão, a gente fala do sacramento do perdão, a gente fala da importância do perdão e de tantas formas nós poderíamos falar do perdão. Vamos começar lembrando que o perdão, antes de mais nada, ele tem um efeito para aquele que perdoa e para aquele que é perdoado. Ele tem um efeito, com certeza, um efeito de cura, um efeito de alívio. Eu sempre costumo dizer que aquele que é perdoado se sente aliviado e aquele que perdoa se sente aliviado. É terapêutico o perdão nesse sentido. Ele faz com que a gente acabe se desvencilhando das amarguras, dos ódios, das ofensas, das coisas ruins que ficam dentro de nós. E isso faz com que a vida se torne mais leve, que a gente possa caminhar de forma mais tranquila. De fato, o perdão faz uma função muito bonita nesse sentido e talvez por isso que o Senhor insista tanto no perdão, e a Bíblia ela é carregada do significado, da importância, tantas passagens, tantos escritos que nós temos na palavra, realçando o valor, a importância do perdão. E talvez o Senhor tenha feito isso justamente para nos mostrar esse poder que o perdoar e o ser perdoado, ele tem sobre a vida daqueles que fazem essa experiência. Porque de fato é uma experiência bonita, é uma experiência que alivia, é uma experiência que torna a vida muito mais leve, com certeza. Eu acho que quando você consegue a experiência de perdoar, você acaba deixando, para trás tudo aquilo que você vai trazendo dentro de você, que vai se tornando cada vez mais pesado. Então, nesse sentido, eu acho que o Senhor, Ele quando institui, quando nos fala do perdão, quando insiste na importância do perdão, o Senhor fala certamente pensando naquilo que para nós de bem isso ia fazer em nossas vidas. E é claro, só perdoa quem tem a capacidade de ser misericordioso, e nós estamos aí começando o ano da misericórdia. O Papa abriu aí o ano da misericórdia, e é de fato para perdoar é preciso ter e fazer a misericórdia acontecer. E quando a gente fala do sacramento do perdão, o padre estava falando tantas vezes na palavra, isso aparece, a gente for recordando algumas passagens em que o Senhor fala do perdão. Por exemplo, quantas vezes devo perdoar? O Senhor diz, você deve perdoar 70 vezes 7, ou seja, o perdão deve ser infinito, deve ser ilimitado, você deve sempre estar pronto a perdoar e a ser perdoado, não tem limites para o perdão. E quando Deus nos fala desta forma do perdão, ele acaba fazendo com que a gente compreenda mais ainda a importância dele, já que não tem limites. Se não tem limites, é porque ele é fundamental, é porque ele é muito importante. Talvez se ele não fosse tão importante, ele seria limitado, mas ele não é. O Senhor coloca nas palavras. Depois, porém, imaginemos lá a passagem do Senhor que perdoa a pecadora: se ninguém te condenou, eu não te condeno, vai, não peques mais, eu te perdoo, vá, não peques mais. Bonita essa experiência, o Senhor revelando que Deus é perdão, Deus é misericórdia, e se Deus é, por que não sermos, quando nós falamos que somos de Deus, e se Deus é perdão e nós somos de Deus, automaticamente nós deveríamos ser movidos
para o perdão e não o contrário. E é bonita essa experiência, o perdão que reintegra, que traz de volta essa pecadora, por exemplo, que estava para ser apedrejada, e o Senhor diz assim, olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E o Senhor depois conclui dizendo para ela assim, olha, se ninguém te condenou, eu te perdoo, vai e não peques mais. Ou seja, recomece a tua vida, continue a tua vida, e que você possa dar certo na vida. Vá, não fique aí jogada pelo chão, porque assim que ela estava esperando para ser condenada. Não, levante-se, vá e continue a sua vida. É o mesmo que eu digo para você. Perdoar e ser perdoado significa resgatar essa possibilidade de continuar a caminhada, de seguir a vida e seguir de maneira muito mais tranquila, muito mais leve, muito mais feliz, certamente, né? Depois, uma outra experiência bonita do perdão que nós encontramos na palavra, se nós lembrarmos, por exemplo, lá da passagem do filho pródigo, né? Passagem muito especial nesse sentido, o Senhor que conta a parábola do filho pródigo, dizendo desse filho que peca, que vai contra o pai, né? E que exige os direitos dele, que vai embora, que depois tem uma vida que não dá certo, mas que depois, um certo dia, bate no peito e diz assim, pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra Deus, eu não sou digno de ser chamado de teu filho, mas eu estou aqui e aqui eu só vou continuar se o Senhor me perdoar. Do contrário, se o pai não o perdoasse, ele não poderia estar ali. Não esqueçamos que nessa mesma passagem, o filho mais velho não perdoa o filho mais novo. Então, se fosse por conta do filho mais velho, o filho mais novo, que é o filho pródigo, esse nunca teria voltado para aquele lugar, ou não teria ali permanecido, teria sido expulso da casa do pai. Mas não, o pai adota a postura de perdoar, de dar a ele uma nova oportunidade na vida. Então, quando nós falamos em perdoar e ser perdoado, né, nós falamos em oportunidade. E o Senhor nos dá essas oportunidades na vida. E ai, se nós não tivéssemos essas oportunidades, porque errar, nós erramos mesmos. Nós somos falhos, nós caímos, nós pecamos, nós temos tantas dificuldades. Então, de fato, se o Senhor não nos desse, se o Senhor não fosse misericordioso, se o Senhor não nos desse outra chance na vida, se o Senhor não nos desse oportunidade, onde estaríamos nós? Com certeza não poderíamos estar de volta em casa, estaríamos aí por qualquer lugar, perdidos, comendo com os porcos, porque não nos foi dada uma outra oportunidade. Então o Senhor, nosso Deus, é o Deus do perdão, é o Deus da oportunidade, é o Deus da misericórdia, é o Deus que diz sim, olha, te dou uma outra oportunidade, mas você vai e vê se consegue ter uma vida diferente. Eu mesmo digo isso sempre para as pessoas, olha, ser perfeito você não vai ser. Com certeza isso não vai acontecer na sua vida, nem na minha vida, na vida de ninguém. Ser perfeito nós não vamos ser, mas que nós podemos cada dia sermos melhores, isso está posto, hein? Então não venha com essa desculpa, porque eu não posso ser perfeito, então vou continuar mergulhado no erro, fazendo o que eu sempre fiz de errar. Não, você pode não ser perfeito, mas que cada dia você pode ser melhor do que o dia anterior que passou na sua vida, isso com certeza você pode. Isso você não está impedido de ser, então não venha com desculpa de que você vai continuar no erro, porque você dele você não pode sair. Por que não? Por que você não pode sair se cada dia você pode ser melhor? Pode não ser perfeito, mas pode ser melhor, com certeza. Por fim, lembremos, por exemplo, do perdão na Bíblia, quando o Senhor fala, por exemplo, do Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou, e na única oração que Deus nos ensinou, o que não falta nela? Não falta nela o pedido, perdoai, assim, pedindo que Deus nos perdoe, assim como nós perdoamos uns aos outros. Então, a única oração que Deus nos ensinou, nesta oração está presente o perdão, um pedido de perdão. Então veja o quanto o perdão é importante, o quanto o perdão aparece na palavra, para que a gente possa ter noção do quanto isso de fato deve ser importante, e isso é importante para a experiência pessoal nossa de cada dia. Perdoar é deixar para trás, é seguir a vida, com certeza muito mais ungido, muito mais abençoado, muito mais tranquilo, muito mais leve. Por isso o perdão é remédio, o perdão é unção, o perdão é cura, o perdão é libertação, o perdão é uma
nova oportunidade, o perdão é uma nova possibilidade na vida. Talvez por isso que a palavra faça questão de realçar tanto a ideia do perdão. E a ideia do perdão é que faz com que a gente tenha plena certeza, plena convicção de que Deus, Ele é misericórdia. E sendo misericordioso, Ele perdoa. E a gente sabe que o misericordioso, né, é aquele que entende as misérias do coração. Misericordioso, né? Cordes, coração, miséria, miséria do coração. Deus conhece as misérias dos nossos corações. E é por isso que Ele é misericordioso conosco. Muito bem. Bonita essa ideia de Deus como perdão, como misericórdia. Fica aí, daqui a pouquinho a gente vai voltar para o segundo bloco e nós vamos falar aí do porquê então do sacramento da confissão. Fica aí ligadinho, daqui a pouquinho a gente volta. Isso, de volta ao programa Mais Vida, para vocês que estão em casa acompanhando o programa que traz com certeza mais vida através da fé, falando sempre de fé, falando sempre de vida, falando de como que a fé pode nos ajudar na vida do dia a dia. E falando neste programa de hoje, de maneira especial nessa semana, estamos falando aí da importância do perdão, do perdoar e do ser perdoado, de quanto que isso para Deus é muito caro, do quanto Deus aprecia isso e por isso nós podemos chamá-lo de Deus da misericórdia, Deus do perdão. E é claro, né, Deus, para nos mostrar que Ele é perdão, já que Ele é Espírito, esse Deus, Ele mostra para nós que é perdão, assim como Ele mostra a forma dEle agir em nossas vidas através de sinais. E aí, os sacramentos são sinais. Sacramentos são sinais da ação de Deus na vida das pessoas. Então, qual é o sinal que Deus deixou que Ele é perdão, que Ele é misericórdia? O grande sinal foi através de um sacramento. E esse sacramento é o sacramento da penitência ou o sacramento da confissão, como nós o entendemos. Esse é o grande sinal que Deus deixou de que Ele é perdão, de que Ele é misericórdia. Quando Cristo conosco estava, o próprio Cristo assim se fez. Uma vez Cristo nos deixou, através da Igreja, corpo de Cristo, a Igreja, através dos sacramentos, ela nos mostra, nos deixa claro, através de sinais muito concretos, como que Deus é perdão, como que Deus é misericórdia. E aí, o sacramento da confissão é esse grande sinal da misericórdia de Deus. E eu sempre costumo dizer isso, olha, não pense vocês que estão em casa que confessar as pessoas é algo que às vezes seja fácil. Ficar às vezes, como na época das confissões, 2, 3 horas sentados, ouvindo as pessoas, né, repassarem apenas coisas negativas, não é que seja uma experiência talvez tão boa assim, né? Então, eu falo isso porque às vezes as pessoas dizem assim, confissão é coisa da igreja, a igreja que inventou isso. Primeiro é preciso que a gente olhe um pouquinho lá na palavra, né? De onde é que nasce essa ideia de que você, né, tem que confessar os seus pecados para o ministro da igreja, para a igreja? Nasce lá daquela passagem do Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 23. Lá na Bíblia tem uma passagem que o Senhor diz assim, falando para os seus discípulos, falando para os seus apóstolos, Jesus disse, eu agora sopro sobre vocês do Espírito Santo e, atenção, o pecado de quem vocês perdoarem estarão perdoados. Os pecados de quem vocês não perdoarem não estarão perdoados. Conclusão, Jesus autoriza os discípulos dele, os seus apóstolos, a ouvirem a confissão, a atenderem à confissão, a perdoar os pecados, a absolver os pecados. Jesus dá aos apóstolos o poder de absolver os pecados. Não que os apóstolos eram melhores do que os outros, não é isso. É um serviço, é um ministério, é uma responsabilidade.
É uma responsabilidade que o sacerdote carrega com ele. Não que ele seja merecedor disso, de forma nenhuma. Não que ele seja menos pecador do que você que está me ouvindo aí, de forma nenhuma. Às vezes até mais. Por isso que também entre nós nos confessamos, os padres se confessam, confessam uns com os outros, confessam com o bispo, confessa como todo mundo confessa. Por quê? Porque também somos pecadores. Se não fôssemos pecadores, não confessaríamos também uns com os outros e confessamos os nossos pecados. Somos tão pecador como qualquer outro, apenas temos uma responsabilidade. Jesus disse isso nessa palavra: olha, o pecado de quem vocês perdoarem estarão perdoados. E aí os discípulos depois passaram isso aos bispos, os bispos passaram isso aos sacerdotes, que é o que chega até nós hoje através da igreja. Por isso temos essa responsabilidade, não por sermos mais ou menos pecadores do que você. Não se trata disso. Se trata de uma responsabilidade, se trata de um serviço, se trata de algo que faz parte da nossa missão. Estar aí ouvindo, atendendo, fazendo acontecer a misericórdia de Deus. E quando o padre perdoa, o padre não chega, aliás, desculpe, não é nem o padre que perdoa, mas quando o padre dá a absolvição, é bem clara a absolvição do padre. O padre perdoa em nome de Deus. O padre mesmo não tem poder de perdoar ninguém, não tem nem dignidade para isso. Eu não perdoo, eu te perdoo dos teus... Não é que sou eu, né? É pelo ministério da igreja, né? E é por mandato, é por Deus, né? E é Deus que te absolve. Eu não tenho poder de absolver os teus pecados, mas é o Senhor que te perdoa. Isso Deus faz através do ministro, apenas do ministro que está ali, do sacerdote que está ali. Deus usa como instrumento para que você possa ver Ele perdoando, para que você possa ter o sinal do perdão dEle, porque é sinal, se trata de um sinal, né? Então, de fato, vem de um cumprimento da palavra. Por que a igreja ela criou o sacramento da confissão? Porque é em cumprimento a esta palavra de João, capítulo 20, versículo 23. O pecado de quem vocês perdoarem estarão perdoados, de quem vocês não perdoarem não estarão perdoados. Poder dado aos discípulos, os discípulos deram esse poder aos bispos, os bispos deram esse poder aos presbíteros, aos padres, e é por isso que nós temos aí o sacramento da confissão, que você é convidado a, segundo o mandamento da igreja, daí, pelo menos uma vez por ano, você é convidado a se confessar. Mínimo, hein? Não é que você não possa confessar mais vezes. Você tem que confessar sempre que você achar que é necessário. Sempre que você achar que você precisa chegar, né, para a confissão, você tem que ter toda a liberdade de quantas vezes você achar que é necessário. Mas minimamente, como mandamento da igreja, uma vez por ano, por ocasião da Páscoa, pelo menos nesse momento, você procurar a confissão. É o que reza, é o que pede a Santa Madre Igreja com relação à confissão, ao menos uma vez por ano. Mas também você pode fazer isso por ocasião do Natal. Agora mesmo estão acontecendo aí as confissões por ocasião do Natal. Se preparar para o Natal de espírito aliviado, abençoado, tranquilo, sereno, confiante nesse perdão de Deus. Muita gente que quer ir para esse momento, que é o momento de uma festa da fraternidade universal, que as pessoas querem chegar em paz neste momento, né? As pessoas querem chegar tranquilas para poder celebrar, querem deixar para o ano que está terminando também, deixar os seus pecados, descarregar das suas coisas ruins, poder começar bem, né? Então, já aproveito o programa para convidar você a confessar-se aí antes do Natal. Procure a tua paróquia, né, e que você possa atingir aí e buscar aí a tua confissão. Quero lembrar que tem algumas coisas que você tem que, quando for buscar a confissão, que você tem que ter. Tem aí pelo menos 6 passos para você fazer uma boa confissão, né? Primeiro passo que você tem que fazer, claro, é reconhecer que você é pecador. Sabe aquilo que o filho pródigo fez? Bater no peito e dizer: eu pequei contra Deus, eu pequei contra o meu pai, eu pequei contra Deus, eu sei que eu não estou certo, não estou agindo certo, eu sou errado. Primeira coisa é isso. Para você se confessar, a primeira coisa é você bater no peito e dizer: eu sou pecador.
eu tenho os meus erros, eu tenho os meus defeitos e eu tenho a humildade o suficiente de admitir isso perante o Senhor. E você faz isso lá no sacramento da confissão. Agora, para você admitir que você é um pecador, você precisa fazer um quê? Fazer um bom exame de consciência. Um bom exame de consciência. Procurar pensar em tudo aquilo que você fez, tem feito, né? Isso é importante. Não vá por uma confissão sem primeiro admitir que você é um pecador. E ao admitir que você é um pecador, você vai admitir isso fazendo um bom exame de consciência. Quando você faz o exame de consciência, você vai tomando consciência de que você é falho, de que você é limitado, de que você precisa reconhecer os seus pecados. O primeiro passo é isso. Então, primeiro, reconheça que você é pecador, fazendo um bom exame de consciência. Depois, claro, arrepender-se. Ninguém vai se confessar se não estiver arrependido. Não vá para a fila de confissão se você não estiver arrependido dos teus atos. Porque senão não tem sentido você buscar uma confissão se você não está arrependido. Depois, o terceiro passo é confessar-se, né? Buscar a confissão. Eu me arrependo, aliás, né? Eu fiz um exame de consciência, eu admito que eu sou pecador, eu me arrependo dos meus atos, agora é o terceiro passo. Agora você vai mostrar que você é humilde e você vai diante do ministro, né? Você vai e coloca ali as tuas limitações, os teus pecados, você faz a tua confissão. E após a tua confissão vem o quarto passo, vem o momento da absolvição, que é o momento onde o padre faz uma oração muito especial, muito bonita, onde o padre diz que é por causa do ministério da igreja que ele está ali e em nome de Deus ele te concede o perdão dos teus pecados. É a absolvição dos teus pecados. Depois você vem a penitência, depois que você recebe a oração da absolvição, aí vem a penitência, né, que o padre vai indicar para você realizar após a absolvição. E a penitência é esse sinal de que você está disposto, né, a pagar pelo erro que você fez. Então, olha, né, eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, quando as pessoas vêm confessar comigo, dependendo daquilo que a pessoa fez de errado, diz, olha, a tua penitência é devolver. Se a pessoa roubou, a penitência que eu vou dar para ela, o que é? Então você pega o que você roubou e você dê um jeito de devolver, de alguma forma, o que você fez. Você restitua o que você roubou. Essa é a tua penitência. Se você fizer isso, é sinal de que de fato o teu arrependimento era verdadeiro, que você está querendo uma outra vida. Agora, se você não fizer isso, se você não pagar a penitência, é porque tudo aquilo ali que você acabou de fazer não tem sentido, porque você não tem a intenção, né? Então, acho que a penitência, ela é importante para saber de fato o quanto você está disposto, né? Quanto realmente há sinceridade aí ou não. E por último, o quinto e último passo, aliás, o sexto e último passo de uma confissão, que é o propósito. Aquilo que Jesus diz para a pecadora, vai e não peques mais. Então você sair da confissão e dizer, não, eu vou e não peco mais. Ou seja, eu vou sair daqui e vou tentar não fazer o mesmo que eu fiz, que eu deixei aqui nessa confissão. Vou tentar, vou buscar, vou me esforçar, né? Vou tentar fazer com que alguma coisa diferente aconteça para que eu não continue caindo nesses mesmos erros que eu aqui deixei nas mãos do Senhor nessa confissão. 6 passos importantes para a confissão. E quando você for confessar, você diz, o que eu devo contar para o padre? 4 perguntinhas importantes você deve responder para o padre. Primeiro, o que você fez contra Deus? Tá? Pense um pouquinho. Examine a sua consciência. O que você fez contra Deus? Depois, o que você fez contra você mesmo? Voltando. Contra Deus, um exemplo. O que eu fiz contra Deus? Blasfemei. Pecado contra Deus. Depois, segundo, contra você mesmo. O que é um pecado que eu fiz contra mim mesmo? Por exemplo, usei droga. Estou acabando com o meu corpo, estou me destruindo. Estou no álcool. Estou acabando com a minha vida. Pecado contra você. Você é uma criatura de Deus. Isso é um pecado. Depois, terceira perguntinha. O que eu ando fazendo contra os outros? Falo mal das pessoas, sou traíra, enfim, né? Piso nas pessoas.
Então, terceiro. E depois, hoje em dia, a quarta pergunta: o que eu estou fazendo contra o meio ambiente? Por exemplo, deixando água parada lá na vasilha no fundo de casa para juntar dengue, isso é pecado. Isso é pecado contra o meio ambiente e que afeta as pessoas. Estou destruindo a natureza. Essas 4 perguntinhas, se você responder, você vai encontrar muita coisa que você anda fazendo, né, e que você precisa se confessar. Legal, né? Bacana as dicas, fica para você. Que Deus possa te abençoar e te conduzir, claro, a uma boa confissão. Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta para a bênção final. Deus abençoe. Isso, de volta ao programa Mais Vida para você, falando bonito do perdão, de Deus, do sacramento da confissão. Obrigado, Deus te abençoe sempre e que você possa ser sempre fortalecido por Senhor. Que você fique em paz e que você sempre possa lembrar-se. Não é você que vive, mas é Deus que vive em você. Fiquem com Deus. Até a próxima.